labiale. I promise you, we as a people will get there. Eleições americanas. Candidatos encerram campanhas e votos antecipados somam 78 milhões. Na Flórida, Orlando decreta estado de emergência e toque de recolher. No Brasil, desperdício. Quase 11 milhões de vacinas são incineradas. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. No último dia de campanha eleitoral da corrida à Casa Branca, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris escolheram discursos e estados estratégicos. No domingo, a democrata Kamala Harris discursou para árabes americanos em uma igreja historicamente negra no campo de batalha de Michigan. No mesmo dia, o candidato republicano Donald Trump falou em um comício na Pensilvânia. Em discurso no estado onde Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em julho, o ex-presidente improvisou alguns comentários. Em certo momento, ele reclamou da proteção que tem vidro à prova de balas. And to get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much, because I don't mind. Um porta-voz da campanha do republicano disse que o comentário não foi direcionado à mídia, e sim às supostas ameaças que o candidato estaria recebendo. Depois de uma parada na Carolina do Norte, Trump foi a um comício na Geórgia, um dos 7 estados que provavelmente decidirão uma eleição de 5 de novembro. Enquanto isso, a candidata democrata Harris, também no domingo, esteve em Michigan, outro estado decisivo. Ela falou pela primeira vez em uma igreja historicamente negra em Detroit. Depois seguiu para um comício em East Lansing, onde falou para cerca de 2.000 árabes americanos. Harris começou o discurso falando sobre o conflito em Gaza. This year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza, and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating, and as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. De acordo com o laboratório eleitoral de uma universidade da Flórida, cerca de 78 milhões de americanos votaram antecipadamente, o que representa quase a metade de todos os votos do ano de 2020. Na época, foi então a maior votação do século. E essa eleição, que é tratada como histórica e extremamente acirrada, tem causado ansiedade eleitoral. Que as eleições aqui nos Estados Unidos estão acirradas, todos já sabem. O mundo aguarda um resultado. Agora a pergunta é: o que fazer com todas as emoções envolvidas no assunto? A agência Reuters ouviu alguns eleitores. I'm following a lot of people on Twitter, a lot of political accounts. I've been limiting my access to the news. People are going to have unresolved feelings and not sure what to do with them. So I think they'll be seeking yoga, maybe more, alone time, mental health resources like counseling. I actually have a cheat code. I'm a psychologist, so personally, I've been able to sustain an adequate amount of stress and anxiety through self-care. I think the thing that worries me the most about the election is that come Tuesday, I don't think it's going to be over. E para acalmar os ânimos, Jillian Marshall desabafa. And I will be watching with my Xanax. A seguir, a segurança se intensificou em torno de Mar-a-Lago e do centro de convenções do condado de Palm Beach, na Flórida.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. E a segurança se intensificou em torno de Mar-a-Lago e do Centro de Convenções do Condado de Palm Beach desde as primeiras horas desta segunda-feira. Barricadas foram colocadas em torno do local, que tem ainda a presença forte de polícias e xerifes. De lá, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump deve acompanhar ao menos o início da contagem dos votos. E a votação antecipada bateu recorde no estado. Os detalhes dessa e de outras notícias da Flórida com a repórter Lorena Gomes. Até às 5 da tarde da sexta-feira, dia 8, o centro de Orlando tem um toque de recolher obrigatório, entre 1 e 5 horas da manhã. As bebidas alcoólicas só poderão ser vendidas até a meia-noite. É uma tentativa de diminuir a violência no local. As mudanças afetaram o movimento no último fim de semana no centro da cidade. Elas foram anunciadas pelo prefeito Buddy Dyer, que também decretou o estado de emergência depois que um tiroteio na noite de Halloween matou 2 pessoas e feriu 7. No final de semana, a polícia divulgou a identidade das vítimas fatais. Tyker Hill, de 25 anos, e o calouro da UCF, Timothy Jr., de 19. O suspeito, o adolescente Jayler Edgar, de 17 anos, foi preso logo após o crime. Ele, inclusive, não compareceu à audiência de custódia no sábado. A mãe dele esteve no tribunal e confirmou a identidade do filho. E agora a gente fala sobre eleições. Alguns condados da Flórida tiveram participações históricas na votação antecipada, que terminou no domingo. O condado de Lake reuniu mais de 100 mil votantes na sexta-feira, quebrando um recorde em relação à eleição anterior. Orange também viu filas enormes e registrou mais de 350 mil pessoas votando antecipadamente. As eleições para presidente acontecem nesta terça-feira. O condado de Volusia vai disponibilizar ônibus regulares do sistema público de transporte para levar os eleitores de graça a um dos locais da votação. Basta apresentar ao motorista o cartão de eleitor do condado. E ainda sobre eleições, na última sexta-feira, nós mostramos 3 das 6 emendas constitucionais que devem ser votadas pelos eleitores na Flórida. Falamos sobre as eleições nos distritos escolares, as mudanças no direito de pescar e caçar e sobre o uso recreativo da maconha. Agora você confere as outras 3 restantes. A emenda 4 está entre as mais polêmicas nesta eleição. Ela pretende limitar a interferência do governo sobre o aborto. Hoje, a Flórida proíbe a maioria dos abortos depois das 6 semanas de gestação. Se aprovada, nenhuma lei poderia proibir, penalizar, atrasar ou restringir o aborto antes da viabilidade, o que geralmente acontece com 24 semanas ou quando necessário para a saúde do paciente. A emenda não deixaria de exigir a notificação dos pais em casos de menores fazendo um aborto. A emenda 5 é referente aos impostos sobre as propriedades. Atualmente, os residentes do estado têm uma redução nas taxas, chamada de isenção de propriedade, que reduz o valor tributável do imóvel principal da pessoa. Hoje é um valor fixo. Com a aprovação, essa isenção aumentaria a cada ano para acompanhar a inflação. Na emenda não entram os impostos pagos aos distritos escolares. E, por fim, a emenda 6, que pretende acabar com um programa que permite que candidatos a cargos eletivos na Flórida usem dinheiro público para ajudar a financiar as campanhas estaduais. As emendas precisam de 60% dos votos para serem aprovadas. No próximo bloco, desperdício. No Brasil, quase 11 milhões de vacinas são incineradas.
Açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife Tibon, R$ 6,49 a libra. Costelinha de porco, R$ 3,99 a libra. Tomates frescos, R$ 1,49 a libra. Mandioca fresca, 89 centavos a libra. Café brasileiro cappuccino chocolate tradicional, 2 por $7. Teixeiras com bico da avó, ponto 50 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. Quase 11 milhões de vacinas são incineradas no Brasil. Essas e outras notícias com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Um dos assuntos mais debatidos aqui no Brasil nesta segunda-feira são as quase 11 milhões de doses de vacinas vencidas que foram incineradas pelo Ministério da Saúde. Mais da metade eram contra a Covid-19. O restante eram doses para a febre amarela, tétano, gripe e outras doenças. O número refere-se aos primeiros 10 meses deste ano, mas a quantidade de vacinas desperdiçadas deve ser ainda maior. No estoque do Ministério da Saúde, há outras 12 milhões de doses que também já estão vencidas e devem ser incineradas. Os dados foram obtidos pela coluna Via Lei de Acesso à Informação. Em resposta, o Ministério da Saúde disse que campanhas de desinformação fizeram com que a população não fosse em busca dos imunizantes, mas assegurou que não há falta de vacinas no país. E uma mulher de 46 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal na última sexta-feira, acusada de dopar idosos para praticar furtos. Segundo as investigações da polícia, para ter acesso às vítimas, ela se infiltrava em grupos de cuidadores e oferecia serviços técnicos. De acordo com a apuração policial, a mulher estaria envolvida em pelo menos 5 crimes. Em um deles, ela teria dopado uma idosa de 64 anos para roubar computadores, celulares, câmeras, cartões e até dinheiro. As imagens de segurança do prédio onde a vítima mora ajudou nas investigações. E o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, alerta para um novo tipo de golpe que vem sendo aplicado contra aposentados e pensionistas. Agora, os criminosos alegam que os nomes deles estão incluídos em uma suposta lista de pedidos de concessão de benefícios negados pelo Instituto. A fraude foi descoberta depois que um segurado do Rio de Janeiro foi notificado pela Justiça sobre uma ação judicial no nome dele. O processo pretendia reverter o suposto indeferimento, mas, segundo o Instituto, não existe uma relação de benefícios indeferidos. A Coordenação de Gestão de Benefícios da Superintendência Regional do INSS reforça aos segurados a importância de não revelarem os dados com facilidade para não cair em golpes como este. E uma boa notícia para os brasileiros: desde a última sexta-feira passou a valer a bandeira amarela sobre as contas de luz, o que vai deixar as contas de energia elétrica mais baratas a partir de agora. Em setembro e outubro, era a bandeira vermelha que estava em vigor. Agora, com a mudança, o valor extra cobrado para cada 100 kWh de consumo passa de R$ 7,87 para R$ 1,88. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a mudança foi possível devido ao aumento do volume de chuvas registrado no mês passado, o que contribuiu para a melhora das condições de geração de energia no país. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. A seguir, enchentes. Manifestantes atiram lama na realeza da Espanha.
Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Iranianos queimam bandeiras dos Estados Unidos e de Israel em um comício por causa da guerra de Israel com Hamas em Gaza. No último domingo, dia 3 de novembro, iranianos se reuniram no Teherã e queimaram as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. O ato registrou os 45 anos da tomada da Embaixada dos Estados Unidos na cidade durante a Revolução Islâmica de 1979. Enquanto as bandeiras foram queimadas, os ativistas gritavam palavras de ordem e marchavam. Muitos também carregavam as imagens do general Qassem Soleimani, que foi morto durante um ataque de drone dos Estados Unidos em 2020. Em relação aos conflitos em andamento em Gaza e no Líbano, o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, o general Hossein Salami, disse que os Estados Unidos e Israel agem como regimes em colapso. E, de acordo com a mídia estatal, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que os Estados Unidos e Israel receberão uma resposta esmagadora. A Axios, site de notícias americano, confirmou que os Estados Unidos alertaram o Irã contra o lançamento de outro ataque a Israel e que a inteligência israelense sugere que tem se preparado para atacar Israel a partir do território iraquiano nos próximos dias, possivelmente antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em 5 de novembro. Centenas de moradores da região de Valência, um dos locais mais atingidos pelas enchentes devastadoras no país, aproveitaram a visita da realeza para protestar. As enchentes da semana passada deixaram mais de 200 mortos, pessoas desabrigadas e familiares em total desalento com as perdas. Cobrando respostas, centenas de moradores da região de Valência protestaram no domingo durante a visita da rainha Letícia e do rei Felipe da Espanha. Não se pode, não se pode. Se sabia e nadie ha hecho nada por evitarlo. Nadie ha hecho nada por evitarlo. Es una vergüenza. Nos hemos organizado desde organizaciones creadas única y exclusivamente desde la ciudadanía. Os monarcas tentaram conversar, mas além dos gritos de ordem, eles foram atingidos por lama. A recepção hostil à realeza deixou a rainha visivelmente abalada. Já os manifestantes ficaram desapontados e no aguardo de uma resposta. E ainda sobre a tragédia na Espanha, times de futebol da Liga Espanhola fizeram homenagens neste domingo. Os times de futebol da Liga Espanhola fizeram um minuto de silêncio antes das partidas do domingo. Eles homenagearam as mais de 200 vítimas das inundações repentinas que atingiram o leste do país na semana passada. Os atos de solidariedade antecederam os jogos em Barcelona, Madrid e Sevilha. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você revê todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.